um prazer estar aqui com vocês. Primeira entrevista depois de secretário já, né? Hoje foi a posse, às 3 horas da tarde lá na Escola do Governo. Por sinal, uma posse concorridíssima, né? Foi a posse de todos os secretários aí nomeados pela nova governadora Fátima Bezerra. O que você espera? O que a governadora pediu a vocês nesse momento que o Estado vive uma crise sem precedentes? Bem, Juliana, a gente está vivendo essa crise, né? A gente já sabia disso desde a campanha, a governadora já sabia disso, e no período de transição eu fiz parte da equipe de transição da governadora, e a gente já tinha noção do tamanho desse problema, né? Com o desenvolver dos trabalhos da transição, a gente chegou ao diagnóstico, e o diagnóstico é caótico. Realmente as contas públicas do Rio Grande do Norte... É pior do que a governadora esperava? É pior. É pior, a gente realmente a gente pode chamar de um rombo nas contas públicas do Estado. Para você ter ideia, a gente vai terminar, o governo Robson terminou em 2018 com um déficit de 2,6 bilhões. Então a gente herda um passivo, já começa o governo devendo 2,6 bilhões de reais. E aí você pega uma secretaria que é aquela que tem função de arrecadar, né? É a secretaria que cobra os impostos, digamos assim, né? Inclusive, Juliana, hoje na posse, a governadora, quando impulsou o secretário Carlos Eduardo Xavier, ela virou para eles assim, vamos juntar dinheiro para o Estado. Ela fez esse apelo lá na posse. E aí? Esse apelo da governadora, desde que ela me nomeou, que ela me convidou para assumir essa secretaria de tributação, é um desafio que ela me propôs, né, de a gente aumentar a arrecadação, e é um desafio ainda maior, porque o princípio dela, e que eu concordo, que é a gente fazer aumentar essa arrecadação do Estado sem aumentar impostos. Pronto, é isso que eu ia dizer, porque quando a gente fala assim, aumentar a arrecadação, aí todo mundo já fica com medo, os empresários também, poxa, vão aumentar os impostos? Qual é o segredo, então, de fazer isso? Não, a gente opta por um caminho mais tortuoso, um caminho mais difícil, mas que eu entendo que seja o papel do auditor fiscal e da Secretaria de Tributação, que é fazer cumprir as alíquotas estabelecidas. Como é que eu vou fazer isso? Combatendo a sonegação, privilegiando aqueles contribuintes que são bons pagadores de impostos, e combatendo a sonegação daqueles contribuintes que não pagam os seus impostos. Agora, Carlos Eduardo, a gente está conversando aqui com Carlos Eduardo Xavier, recém-empossado secretário de Tributação do Estado, e a governadora hoje, ela anunciou um pacote de algumas medidas, né? E a mais drástica, assim, o que a gente considera a mais polêmica, foi a decretação da calamidade pública nas finanças do Estado. Então, o que é que o governo vai conseguir com isso? Como é que vai resolver? O que é que significa isso na prática, para o nosso ouvinte, na prática, essa calamidade financeira do Rio Grande do Norte? Que foi decretado hoje pela governadora. Como eu estava conversando com o Thaís antes do programa, esse decreto não vai ser somente com ele, que a gente vai sair dessa crise. Não. Esse decreto, na verdade, ele alerta a sociedade para a situação fiscal do Rio Grande do Norte. E a partir desse decreto nós vamos tomar algumas medidas, certo? Seja ela no incremento de receitas, também como no controle de despesas. Então, a gente optou por publicar esse decreto para dar transparência para toda a sociedade potiguar da real situação financeira do Estado. E aí, um decreto de calamidade facilita o acesso às verbas federais, o acesso à presidência da República, na tentativa de tentar... Porque quando a gente sabe que quando tem uma calamidade, né, existe toda uma tramitação mais simples, né, para se chegar ao governo federal. Tem essa intenção também? Muito de calamidade, por exemplo, quando acontece um desastre, por exemplo, meteorológico, e aí as pessoas decretam calamidade para que cheguem esses recursos. Também funciona assim quando se decreta calamidade financeira? É assim que funciona também? A gente seguiu o exemplo de alguns estados dentro do Brasil que já decretaram essa calamidade financeira. O Rio de Janeiro fez isso, o Rio Grande do Sul também fez isso, e a gente seguiu o mesmo modelo que eles adotaram para decretar essa calamidade, né? A grande questão da calamidade financeira é o colapso das contas públicas, né? A gente hoje se encontra colapsado, a gente está devendo, o governo do Estado, né? O Estado do Rio Grande do Norte deve praticamente 3 folhas de salários para os seus servidores, deve mais de R$1 bilhão para os fornecedores,
a gente está com um problema seríssimo de credibilidade junto aos bancos também, porque, veja bem, o Estado vem retendo as consignações, né, que existem nos contra-cheques dos servidores e não tem repassado às instituições financeiras. Né? Então a gente tem tido muita dificuldade, inclusive a gente já vem tratando sobre isso com os bancos, para conseguir algum tipo de antecipação de receita de algum tipo de empréstimo, e a gente tem esse problema de credibilidade que a gente precisa resolver e a gente está tentando resolver isso. Agora, secretário, a gente ouviu no discurso da governadora Fátima Bezerra, ela dizendo o seguinte, que não vai olhar para trás, não vai olhar para o retrovisor. Consegue não olhar para o retrovisor quando vocês têm diante do início do governo um problema grave, que é esse problema de déficit financeiro, né? que ela disse que ela disse mesmo hoje durante a posse dos secretários que vem de governos passados, mas não deixa de ser um problema do governo anterior. Ela vai conseguir governar sem olhar para o retrovisor? Quando a gente decreta um estado de calamidade, a gente está fazendo um marco, né? A gente tem um passivo, óbvio, mas não adianta a gente ficar somente justificando toda a ingovernabilidade do Estado, olhando para trás, falando sobre esse passivo. Nós decretamos a calamidade, né? E a partir de agora a gente vai tomar medidas que fazem parte de um plano de recuperação fiscal, né? Para a gente tirar o Estado dessa situação. Então, que medidas são essas, secretário? Eu pergunto assim, mais no âmbito prático, porque a gente viu aí 2 discursos, a gente acompanhou ontem, ontem? Ontem. 2 discursos aí, né? E a gente pode avaliar tanto o discurso de Bolsonaro como o discurso de Fátima. E a gente vê assim, não se tem algo concreto que vai se fazer. Nós sabemos que estamos em colapso, nós sabemos que temos um problema grave. Temos 3 meses de salários atrasados, inclusive. E aí, o que se faz? Qual é a solução? Como é que as pessoas que estão em casa agora, que estão nos ouvindo, podem ter pelo menos uma expectativa de saída dessa crise? Primeiramente, a gente já tomou medidas práticas hoje no que a gente pode fazer através de decretos, né? Foram publicados decretos que cortam despesas, né, do custeio. Quais foram os outros decretos? Que o mais polêmico foi a decretação da calamidade, mas quais são esses outros que cortam gastos? A gente publicou um decreto que reduz o horário de funcionamento do Estado, com a medida de economia, né? Publicou um decreto... Reduz o horário de carga horária? O expediente das secretarias só vai ser a partir das 8 às 14 horas. Era como antes? Depende da secretaria. A secretaria aqui até 18 horas, então a gente uniformizou. Então até 14 horas. Isso é uma medida de redução de despesas, né? De energia, de tudo, né? A gente publicou um decreto também para revisão de contratos. Né? A gente precisa, o Estado precisa, num momento de crise mais do que nunca, o Estado precisa contratar melhor. Você não pode, nesse cenário que a gente está vivendo, o Estado pagar caro por nada. Agora, você participou da transição, e quando você diz revisar contratos, significa que você já andou vendo esses contratos. Quais são os contratos mais polêmicos que podem aí serem revistos com mais dureza até pelo atual governo? Thaís, eu não chamaria de contratos polêmicos, eu chamaria de contratos com somas altas, né, com valores altos. Esses contratos precisam ser meticulosamente estudados, né, revistos, e que a gente consiga, de alguma forma, reduzir o valor desses contratos. Né? A gente tem terceirizações, tem... Contratos da saúde, por exemplo. Sim, as terceirizações, os contratos com as cooperativas, eles precisam ser estudados. Né? São N situações que nós nos deparamos na transição, que os secretários agora já empossados, né? Vão poder já resolver alguma coisa. E dentre esses decretos, nós temos foi criada uma comissão, né, para fazer a revisão, uma comissão que a gente chama de interdisciplinar, que é para fazer justamente o acompanhamento da revisão desses contratos. Vão revisar o contrato de todos os setores, de todo o governo. Secretário, me perdoe, tá? As pessoas às vezes dizem que eu sou meio sem noção, porque eu tenho coragem de dizer umas coisas assim na cara da pessoa. Mas quando eu vejo comissão e comitê e quando eu vejo vai reunião extraordinária, eu já acho que não vai dar em nada. Não, mas não é comitê. Isso vai ser um trabalho permanente. Né? Uma comissão permanente, né, que a gente está instituindo.
Porque, de fato, precisa ter a participação da controladoria, precisa ter a participação do planejamento, de várias secretarias, precisa ter a participação da administração, e só assim a gente vai conseguir revisar esses contratos. Outra questão também que vocês não perguntaram, mas é importante saber. Claro. Esse plano de recuperação fiscal, ele contempla medidas que vão ser enviadas à Assembleia, né, no tempo para aprovação. Sim, então são medidas que são leis, são alterações. O que, por exemplo? Eu ainda não posso adiantar, né, isso vai ser anunciado pela governadora, mas esse plano está pronto, e no momento certo ela vai fazer um anúncio dessas medidas, sem esquecer que antes ela pretende, sempre mantendo a linha que foi utilizada hoje, dialogar com todos os setores da sociedade para... Antes dela fazer esse anúncio, desse decreto, ela reuniu os setores de entidades representativas, poderes e fórum de servidores. Aí eu pergunto, é fácil discutir adoção de medidas duras para o Estado, juntando empresários, juntando Ministério Público, juntando Tribunal de Justiça e servidores, fórum de servidores? É fácil? Falar a linguagem que unifique todas essas categorias todas? Thaisa, eu posso dizer para você o seguinte: o Fórum de Servidores hoje, eles têm uma atuação muito madura, certo? Então eles estavam lá, eles opinaram, a governadora, após o encerramento do plano, das medidas, dos decretos que a gente publicou hoje, ela abriu para cada representante de poder e representante do Fórum de Servidores e representante do setor produtivo, certo? E todos foram unânimes que essas medidas que a gente tomou hoje foram acertadas. O Fórum de Servidores não opinou, nem a favor nem contra, porque é uma entidade que representa várias categorias. Então, assim, há muita diversidade ali dentro. Então, eles preferiram não opinar, mas também não foram contra. A gente está conversando aqui com o Carlos Alexandre. Carlos Eduardo. De onde eu tirei Carlos Alexandre? Eu acho que era para não chamar de Carlos Eduardo, que é o candidato aí contra o governo. Exatamente. Deve ser. Mas ele é secretário, é o novo secretário de tributação do governo do Estado, né? Eu queria fazer algumas perguntas aqui que eu acho que cabem muito bem para a sua pasta. A gente ouviu muito falar da antecipação dos royalties. E aí teve todo um problema na justiça, porque a justiça não permitiu que isso fosse possível para pagar salários. Vocês também vão bater nessa mesma tecla, ou vocês acham que isso já está fora de jogo? Essa questão dos royalties é uma questão bem, assim, as pessoas precisam ter conhecimento para a gente fazer o juízo de valor. A liminar que foi concedida para não permitir essa antecipação dos royalties, ela se baseava que o governo anterior estava querendo utilizar antecipar receitas que eram do próximo mandato, né? Então, a grande questão que impediu a antecipação dos royalties foi essa. Só que agora, essa lei que foi aprovada na Assembleia, ela se tratava referente ao ano de 2019. Essas receitas são referentes a esse governo. Então, esse óbvio, eu acredito que não exista mais. Né? Entendi. Então, vocês podem usar agora esses royalties? Eu creio que essa decisão será revista pelo Judiciário, pelo Tribunal de Contas, que aprovaram na época do governo Dilma, do governo Iberê, eles aprovaram e era exatamente a antecipação de um ano para o outro. Então, era exatamente o que eles não querem agora, eles fizeram nas gestões anteriores. Mas eu acho que a questão talvez seja de um governo para o outro, entendeu? Eu acho que essa talvez tenha sido o grande... Deve ter tido uma mudança aí, um diferencial. Se você receitas de um governo vindouro, você acaba prejudicando esse governo que está vindo. Não é a situação agora. Se nós anteciparmos, se for permitida, for concedida... É para o mesmo governo. Então, se conseguir essa antecipação, aí vai ser aí um alento para quitar as folhas de pagamento? Olha, na situação que a gente está, qualquer recurso extra é um alento. Claro que eu também não vou gerar a ilusão de que somente essa antecipação vai resolver o problema do passivo que nós temos com os servidores, por exemplo. Mas já daria um alívio grande para essa situação. Certo. Outra questão muito forte em relação aos empresários. Os empresários estão
tem muito receio desse governo Fátima, por ser um governo do PT, e por outros preconceitos também, que a gente sabe que tem coisa que é verdade, tem coisa que é preconceito puro e simples. Mas muita gente fala dessa coisa do que o governo está em crise e que os incentivos que se davam para empresas não se darão mais, né? Exatamente por isso, empresas podem sair do Rio Grande do Norte. O que é que você pode adiantar em relação a isso? Essa questão, para mim, é central. Eu acho que o benefício fiscal, assim, você governadora também entende, você deve dar benefício fiscal se o empresariado der contrapartida social. O que eu chamo de contrapartida social? Emprego. Geração de emprego, né? A geração de emprego, ela movimenta a economia do Estado. Então, assim, o governo do Estado, o secretário de tributação, não tem interesse de caçar benefício fiscal de contribuinte, não. Mas o que a gente entende que a sociedade merece é que essas empresas elas gerem empregos e tragam uma movimentação da economia que é o fim do benefício fiscal. Carlos Eduardo, você que é da tributação, vem acompanhando todo o movimento de arrecadação. Como é que está a arrecadação do Estado nos últimos tempos? Bem, a gente tem que reconhecer a arrecadação do Estado, a arrecadação de recursos próprios, né, que depende da Secretaria de Tributação, ela vem crescendo mais do que a inflação. Né? Eu acho que não chamaria tábua de salvação porque a gente ainda se encontra num período de uma crise profunda, mas é um alento. E aumento da eficiência arrecadatória do Estado, a gente pretende aumentar ainda mais essa arrecadação de recursos de receitas próprias. Só contribuindo aqui, o nosso ouvinte está contribuindo, aquilo que o senhor falou sobre empresas, né, e sobre essa revisão de contratos. O Claudeci, que mora em Felipe Camarão, ele trabalha no Valfredo Gurgel e ele disse que trabalha lá há 30 anos. E ele disse que achou um absurdo um hospital como o Valfredo, que vive tantas dificuldades, tem de 4 a 5 empresas terceirizadas, podendo uma apenas resolver tudo isso, né? Então ele está aqui contribuindo aí com os dados que vocês estão ainda, né, buscando e tudo mais. Secretário, eu quero agradecer a participação do senhor, quero desejar boa sorte, porque é o que acho que todo norte rio-grandense quer, que votou em Fátima, que não votou em Fátima, mas eu acho que todo mundo quer um governo melhor para todo mundo, né? Todo mundo vai se beneficiar com isso. Então, muito obrigada e boa sorte. Muito obrigado, estou sempre à disposição de vocês. Vir à imprensa faz parte do princípio da transparência que a gente tanto está buscando. E foi um prazer, será sempre um prazer atendê-los. Você vai voltar mais vezes, com certeza, Você vai vir mais vezes, você vai encher o saco da gente. Encher o saco do governo de dinheiro. Também, pois é, né? Tomara. Obrigada mais uma vez. A gente tem muita gente mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp, o Marcos Barbosa.